Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do Fechamento Sport TV, onde Felipe Melo faz sua análise da derrota do Palmeiras para o Bahia no Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Agora, assim, Eu acho a defesa do Palmeiras muito boa também, cara. É boa também. Tem o Gustavo Gomes, o Murilo, que agora tá machucado. O acho do Palmeiras mais impressionante. Bem. O Piquerez é um lateral de seleção muito bom, que também. faz gol também. Faz gol. Não, claro, são os dois grandes elencos do Brasil. Exatamente. O Everton, goleiro de seleção. Por isso eu tô dizendo, pra mim tá claro, assim, se a briga pelo título fugir dos dois, pra mim vai ser uma surpresa. Porque o Abel recentemente falou que quando ele tiver os dois jogadores por posição recuperados, disponíveis, o Palmeiras fica muito forte, tão quanto o Flamengo, com estilo de jogo que você falou. O jogo de quarta de jogo diferente. Eles entregam coisas diferentes. O jogo de quinta-feira do Palmeiras cobrou um pouco a conta hoje contra o Bahia. A gente vai falar daqui a pouco do Palmeiras. Vamos agora, então, vamos embora. Porque, assim... A Rascaeta tá ganhando, né, de craque da rodada, até o fim do programa a enquete tá no ar, e vamos pra vitória do Bahia hoje. Porque eu acho que, assim, ninguém joga a 3.700, 3.800, como esses caras do Palmeiras jogaram, e fizeram um jogo espetacular contra o Bolívar, porque não é só ganhar, é fazer 3 gols, é criar chance. Assim, isso foi quinta-feira, gente. O Palmeiras jogou quinta-feira, 3.700. Hoje, domingo, 6h30, estava entrando em campo. Ele abriu mão do Estevão. Então chega um momento que, assim, por mais que tenha um bom elenco, por mais que... Cara, tem uma hora que o cara é ser humano, não aguenta. O cara vem de 3.700 para nível do mar. 7 titulares dos jogaram, dois, repetiram o mesmos, jogo. O Everton, Giai, Gustavo Gomes, Piquerez, Aníbal, Facundo e Flávio Lopes. Não é dar desculpa, assim, até porque o Bahia é um grande time também, poderia ganhar do Palmeiras como ganhou em outras situações. Mas eu acho que hoje, fisicamente, o Palmeiras pagou um pouquinho a conta da grande atuação que teve em La Paz. Mas o jogo foi bom, né? Foi bom. Apesar foi bom. O jogo foi movimentado, Hoje foi ótimo. E eu achei que o Palmeiras, muito bom. A maior parte do jogo foi melhor. Eu gostei mais do Bahia no primeiro tempo. Eu acho que o Palmeiras cresceu muito no segundo. Quando entrou o Estevão no segundo tempo, né? Eu gostei muito do Palmeiras no segundo tempo. Eu gostei muito do primeiro tempo do Palmeiras também. O Bahia faz o gol no melhor momento do Palmeiras. Exatamente. No finzinho do jogo. Mas aí entra pra mim assim, porque o Bahia é um time que tem o que eu cobro um pouco do Palmeiras. Ele tem um meio-campo, a construção por dentro do Bahia é muito boa. Sabe, o centro-campista, os caras movem, os caras tocam aí, vai, volta, sabe assim, eu gosto muito e eu acho que falta isso um pouquinho pro Palmeiras. Tem cobrado, falta isso. Porque o Palmeiras jogando por fora, o Palmeiras é um dos melhores que tem, né? Não só daqui, mas eu arrisco dizer até do mundo. Um dos melhores que tem jogando por fora. Agora, o Bahia, no segundo tempo, o Rogério, ele coloca o Cauli, ele tira a total referência de toda a zaga do Palmeiras. Os caras ficaram sem referência, o Cauli vinha aí, muitas vezes o Cauli vinha fazer até mais um homem de meio campo. Colocou aquele menino que era do Fluminense, o Kaique, que é muito bom, que é do City, se não me engano, do Grupo City, né? Isso. E assim, eles arrumaram um rebu, que era contra-ataque ou transição, que eles faziam. Na hora que saiu o gol, assim. Olha o Cauli vindo pegar a bola, o Cauli sai de lá de dentro da área, vem buscar a bola, faz um pivô. E o gol começa numa saída de bola do Juba por dentro da área do Palmeiras. Assim, Golaço, hein? Golaço, hein? Golaço. E ao lado de Capixaba, do Bragantino, o Juba faz um brasileiro, uma o temporada início de campeonato brasileiro, esses dois laterais esquerdos, muito bom, hein? E o Felipe tá falando da construção por dentro. O Rogério trouxe o Juba para ser um meio-campista. Na saída do Bahia, sai com os zagueiros e o lateral direito, e o Juba se junta ao Caio Alexandre, então fica Juba e Caio, Everton e Jean Lucas. Esse quadrado, muitas vezes, hoje conseguiu ter superioridade em relação ao Palmeiras, e o Ademir falou no intervalo, são raras entrevistas de intervalo que são boas, assim, que contam o jogo. O Ademir falou, não, taticamente, a gente está tentando usar a marcação individual do Palmeiras para abrir espaço, gerar espaço para poder atacar esse espaço. Sim, ele deu uma aula ali sobre o que o Bahia estava fazendo e vinha fazendo até então. Eu acho que as substituições deixam o jogo um pouco mais inclinado para o Palmeiras, mesmo assim o Bahia conseguiu vencer. O Bahia tem mais elogios que vitórias no campeonato, né? Ele tinha ganhado do Ceará em casa, naquele pênalti bem polêmico no finzinho do jogo. Última bola do jogo. Última bola e ganhou hoje. São as duas únicas vitórias do Bahia. Mas o Bahia é líder do grupo na Libertadores. Sim, no brasileiro tô falando, né? É que assim, os campeonatos são simultâneos, o Bahia não tem. São 31 jogos na temporada. O elenco do Bahia não suporta tanto tempo assim. Não que não tem elenco. Se olha para o time reserva, o Bahia monta. Mas quando a gente olha para o Flamengo, quando a gente olha para o Palmeiras, ainda tem uma diferença considerável, mesmo para o Botafogo, de investimento. E o Bahia, Losetti, eu acho que tem uma identidade. Tem. Uma identidade que o Corinthians vai buscar com o Dorival, uma identidade que o Flamengo já tem,
O Cruzeiro está buscando. O Cruzeiro acho que vai crescer dentro da competição. O Galo não tem essa identidade ainda com o Cuca. O Galo, para mim, é uma decepção nessa sexta rodada. O Bragantino tem. O Bragantino com o Fernando Seabra já tem... O Fernando Seabra, aliás, cara... Ótimo treinador. Eu acho que é um treinador excelente. O melhor técnico que o Cruzeiro teve nos últimos tempos. Tá fazendo um trabalho muito bom. Então, assim, essa questão de identidade, o Santos, por exemplo, não tem. O Santos vai buscar essa identidade dentro da competição, porque você falou assim, você acha que o Flamengo e o Palmeiras são os times que estão disparados nessa competição? Eu acrescento o Cruzeiro que vai chegar, acrescento o Bahia, o Bahia para mim. O Inter tem um padrão também. Bem lembrado, o Inter tem um time muito bom também, tem uma identidade, que os treinadores buscam isso. Identidade, equilíbrio, e esses 3, 4 times do Campeonato Brasileiro estão tendo essa identidade. Mas eu achei que vocês podem falar mais de parte tática, mas eu achei que o Abel fez uma mudança no Palmeiras nos últimos jogos. O Palmeiras vinha de 5 ou 6 vitórias seguidas antes de perder hoje. 6 ou 7, acho que 7 vitórias seguidas. Né? 7 vitórias seguidas. E ele tinha conseguido fazer um jeito de jogar diferente, porque ele estava quase que usando uma linha de 3 atrás, ora com um lateral direito, o Giai fazia um terceiro zagueiro, ou às vezes o próprio Bruno Fux fazia. Tanto que no jogo na Bolívia ele usou quase todos os laterais, né? Ele pôs o Piquerez de zagueiro, botou o Vanderlan, botou o Giai também, além dos 2 zagueiros. E ele conseguiu fazer o Estevão jogar por dentro muito bem. O Estevão estava jogando por dentro com o Felipe Anderson fazendo o lado direito. Assim. Isso. Ele deu uma mudada na cara do Palmeiras, daquele Palmeiras que a gente vinha vendo no Paulista. E acho que o Palmeiras conseguiu, não só os resultados, mas conseguiu jogar bem. Melhorou também. o nível de jogo. Foram 5 vitórias seguidas no Brasileiro e 2 na Libertadores. O Palmeiras jogou bem, por isso que assim, não tem que... E hoje o torcedor do Palmeiras não sai chateado, obviamente, porque perdeu. E quando perde, fica chateado e não pode deixar, porque era o líder da competição e foi ultrapassado pelo Flamengo. Mas o Palmeiras ele chutou 21 bolas no gol e acertou só 2 vezes o gol do Bahia. Isso mostra também que o Bahia, ele se defendeu muito bem. Agora, assim, é notório para mim como o Rogério Ceni, assim, eu vou elogiar o Rogério Ceni, principalmente nesse dia de hoje, porque essas 2 substituições que ele fez e tirando esse 9 que estava jogando ali, infiltrado ali no meio dos zagueiros, né? Que era o William José. Que é um cara alto, um cara que domina a área. Colocar o Cauli tirando totalmente a referência, saindo, inclusive, para fazer mais um homem de meio campo, isso aí fez uma diferença enorme. Para o jogo Mas do Bahia. Mas você vê o impacto que faz o jogo em La Paz. O Estevão, ele é muito importante no Palmeiras. Sim. E aí, por conta, eu imagino, do desgaste que esse menino sofreu na Bolívia, hoje ele teve que começar no banco. E, cara, assim, querendo ou não, por mais elenco que você tenha, por melhor que seja o seu elenco, cara, você tira o Arrascaeta do Flamengo, o Estevão do Palmeiras, cara, faz falta. E ele gerou uma série de situações de gol. Tanto que quando ele entra, o time começa a jogar o Bahia para trás. Tem um jogador que eu particularmente gosto muito do Bahia, que é o Caio Alexandre. Hoje ele jogou muito. Eu acho que ele vem fazendo um trabalho, ele é muito regular. Dificilmente você vê ele jogando mal. Ele meteu a bola pro William José no jogo contra o Atlético Nacional de Medellín. Dentro dessa construção que o Rogério Ceni não abre mão, o Rogério Ceni não tem um jogo de zagueiro, bola no lateral, o lateral joga no William José alto e tenta lutar pela segunda bola. É um time de construção. E essa construção, ela passa principalmente pelo Caio Alexandre. Ele vem receber essa bola dos zagueiros e aí ele começa a dar o início nessa construção do Bahia. Para mim é um jogador importantíssimo no time do Rogério. Olha o que é um clube que se organiza, que tem um planejamento. Você vê, o Caio Alexandre, o Bahia foi contratado de quem? Fortaleza. O Juba, o Bahia contratou de quem? Do Sport. O Puga estava onde? Série B com o Ceará. Então, olha o que é um trabalho. Tem SAF, tem muito dinheiro, é Grupo City, mas olha os jogadores... que não foram contratações milionárias. Monitorando. É contratação que você olha e que encaixa no jeito que o técnico quer jogar. Exato. O Caio Alexandre tem essa qualidade, o Puga, que é um jogador agudo, rápido, que também faz gol. O Ale já trouxe a explicação pro Juba também. Então, cara, assim... Gianluca tem jogado bem. Tem muito dinheiro, SAF, aí Grupo City. Cara, mas olha o trabalho. Tem que trabalhar. Que é feito. Tem que trabalhar, tem cara. Que ter scout, tem que ter o famoso olheiro, né? O cara que vai lá e fala assim, meu irmão, isso aqui pode trazer isso aqui. Mas eu acho que tem uma diferença muito clara. O William José veio de graça. Tem uma diferença muito clara. Cara. A gente vai falar depois do Cruzeiro, tem uma diferença muito clara de como o Grupo City está gastando dinheiro no Bahia e de como o Cruzeiro está rasgando dinheiro. Né? Hoje, inclusive, um dos reforços mais caros do Cruzeiro sequer viajou com o time para Uberlândia. O Cruzeiro Brasil, né? Mais caro do Brasil, né? O Puga, por exemplo, custou menos da metade do que o Fluminense pagou no Canóbio, por exemplo. Sim. Olha quem tem dado mais resultado até aqui na temporada. Do jogo em si, eu achei que poderia cair para qualquer lado a vitória. Assim, o Palmeiras, a meu ver, até ele
desempenhou melhor, assim, na questão de produção de chances, teve mais finalização, peca muito nas finalizações, mas não dá para falar foi injusta a vitória. Não, o Bahia teve muito mérito na vitória, para conseguir da forma como foi. Conseguindo segurar um ataque como o do Palmeiras. Também tem a questão do ataque do Palmeiras ter desperdiçado as oportunidades, que a gente fala de muitas chances que nem necessariamente foram defesas do Marcos Felipe, mas muito pela falta de pontaria, que é algo recorrente. Mas não é algo assim a ponto de questionar o momento, falar, olha, isso daqui pode indicar algum problema que o Palmeiras venha a ter na temporada. Eu acho que foi uma questão muito pontual de dois times que fizeram um bom jogo. Como eu falei, poderia ter caído para qualquer outro lado. Acho que a gente tem muito mais a falar de forma positiva dos dois lados em relação à partida do que apontar os problemas que o Palmeiras apresentou. Então, acho que foi um jogo bem legal de ver. Os problemas que o Palmeiras apresentou, desculpe, André. Imagina. Foi o que disse o técnico, o Abel Ferreira. Teve problemas de finalização na minha. Exato, então não dá para questionar que está tudo errado, muito pelo contrário. Como está ali na tela, ali, agora tiraram, só porque eu ia falar. 21 chutes, 2 no gol, olha aí, ó. As finalizações, agora colocaram na tela. E não foi por falta de tentativa do Abel, porque ele acabou com todos os atacantes possíveis, né? E o gol do... Acaba com todo mundo. O gol do Bahia, não sei se vocês concordam, se vocês de repente tiveram uma outra visão ali. Eu vi também uma falha absurda do Palmeiras. Eu vi mais mérito do Bahia. Muito mérito. Na jogada. Muito mérito. Teve alguma falha absurda da defesa do Palmeiras? Eu não vi. Não. Jogada bem construída. É claro que talvez o zagueiro pudesse se antecipar, ou o Everton poderia levantar o braço, tentar. Mas aí é uma questão. Mas uma jogada normal e muito mais mérito do Bahia. Você concorda? Muito mais mérito do Bahia. Aliás, você falou na diretoria do Bahia, né? O curioso, né? É uma diretoria low profile. O atual presidente do Bahia, do clube associativo, é o Emerson Ferretti, ex-goleiro, né? Que foi goleiro do próprio Bahia, rodou em outros clubes. E a SAF do Bahia, que é gerida pelo Grupo City, então, assim, as decisões, Abel, claro que você tem os executivos aqui, o CEO é o Raul Aguirre, que é peruano, é o CEO do Bahia SAF, e o diretor de futebol é o Carlos Santoro. Claro que são eles que no dia a dia estão aqui tomando as decisões, mas eles respondem ao comando que está lá na Inglaterra. O comando do Grupo City de futebol está lá. Então, não é assim, não, eu acho que eu tenho que demitir o técnico, peraí. Aí o cara lá na Inglaterra fala, mas por quê? Me explica por que você acha que tem que fazer. Então, porque perdeu 2 jogos. Então, porque o time caiu na tabela do brasileiro. Esse é o projeto. E no Brasil é assim. Então, eu acho que uma das vantagens, é claro, não estou dizendo que a SAF é a resolução de todos os problemas, mas ela tem vantagens e desvantagens em relação à estrutura associativa. Uma delas não tem essa cobrança, essa pressão do dia a dia em cima da figura do presidente para demitir o técnico. Sabe? Essa é uma decisão tomada a partir de uma gestão que tem uma visão prolongada de futebol, de planejamento, de médio e longo prazo. E então, claro que pode cair o técnico em algum momento, mas a avaliação é feita dentro de uma visão profissional e não tomada no calor da emoção. Eu acho que essa é uma grande diferença. E esse momento em que o técnico pode cair, de preferência, no momento em que você vai avaliar o trabalho, né? Numa transição de uma temporada para outra, antes de uma janela. Não o que acontece no Brasil, que chega técnico com um elenco já formado, chega técnico que forma elenco e vai embora, aí o outro herda um elenco com características que não são as características de jogo daquele técnico. Então também tem o timing para isso, né? Tem o momento certo para isso, de uma maneira muito racional. Embora no Brasil haja SAFs com um pensamento também não tão profissional, né? Sim. Está vendo aí muita gente... Mas a diferença é que você está trabalhando num grupo internacional que tem excelência em todos os seus filiados, dentro da proposta que tem. Então, assim, tem um procedimento, tem um planejamento, tem uma ideia de trabalho, assim, a maneira de jogar do Bahia é uma maneira que é uma proposta global do Grupo City. Tem time na Austrália, tem time nos Estados Unidos, tem time no Uruguai. É claro, alguns com mais sucesso esportivo, outros com menos sucesso esportivo, mas dentro de um planejamento que é o que se pensa para cada um dos clubes. E no Bahia a gente vê um crescimento gradual, né, professor? Do investimento e dos resultados em campo. Se a gente pegar desde o primeiro ano da SAF, o Bahia já subiu alguns degraus e subiu de forma sustentada. O Rogério pediu licença quando ele assume, ele pediu licença para jogar de uma maneira que não era a maneira do Grupo City, porque ele tinha uma emergência de evitar a queda para a Série B. Em 2023, quando ele chegou e o Bahia lutou até a última rodada para não cair. É isso, é preciso ter uma filosofia, até para você conscientemente
dar um passo atrás em relação a ela, quando isso for necessário, para depois seguir o rumo, que é o que está acontecendo com o Rogério. E profundidade de elenco, o Dom que tocou, poxa, o Bahia tinha uma época que tinha um problema, né? Essa coisa da finalização. Mal tinha o Lúcio chegando, que o Rogério nem deu a camisa imediatamente. O ataque era Tassiano e Everaldo. Então, agora, ontem tinha o William José e depois Lúcio, fechando, aliás, a única bola que o Everton pegou, acho que foi aquela do Lúcio, meio de lado, assim. Fãs de esportes na hashtag F360BR, lembrando que o Bahia joga contra o Paysandu, lá em Belém, na quarta-feira, primeiro jogo aí do mata-mata da Copa do Brasil, terceira fase, né, da Copa do Brasil, Paysandu e Bahia, então, quarta-feira mais um compromisso para o Bahia. Tadeu, bom dia. Vou dar uma de Rafael Prats. Calma que o Palmeiras esse ano também não está tudo isso. Mesmo jogando em casa, não vem rendendo o que se espera. Não foi um jogo desastroso. O Palmeiras perdeu muitas oportunidades ontem. Mas os resultados como mandante são inferiores ao que o Palmeiras tem feito fora de casa. É interessante isso. Ronald, bom dia, amigo. Acho que a Leila Pereira, como grande administradora, deve estar arrependida do camisa 9 que ela trouxe. Não fez nada até agora. Abraço. Calma. Pega a mensagem do outro. Calma. Ontem o rapaz deu azar de novo. Tiraram um gol dele dentro da linha. Um dia é um gol dentro da linha. O outro é anulado por centímetros. Uma curiosidade, antes da gente ir pro break. Abel, o Palmeiras é o time que mais cometeu faltas no Campeonato Brasileiro. 97 faltas. Agora tem outro lado da moeda. O Palmeiras também é o time que mais sofreu faltas no Campeonato Brasileiro, sem faltas sofridas, ou seja, sofreu mais do que cometeu. O que mostra um jogo muito físico. Né? É um jogo de muito embate, o jogo do Palmeiras. Bem Abel, né? Ele comete muitas faltas, mas sofre ainda mais do que comete, porque é um jogo de muito contato. Vamos trazer aqui agora algumas informações dessa derrota do Palmeiras para o Bahia. Estou trazendo aqui uma imagem onde mostra a quantidade de finalizações do Palmeiras no gol. O Palmeiras finalizou 21 vezes. Por incrível que pareça, só 2 delas foram no gol. Ou seja, a quantidade baixíssima de eficiência de conseguir pelo menos colocar a bola ali dentro do quadrado do gol. E aí o Bahia com 11 finalizações, 5 delas foram no gol. Inclusive a última agora no final da partida que deu a vitória para o Bahia. E agora eu estou trazendo nessa outra imagem aqui os locais das finalizações do Palmeiras durante a partida. Muitas delas ali dentro da pequena área. E aí faltou eficiência, né? Teve o Maurício no início da partida, teve Flaco Lopes também 2 vezes encabeçadas, mas aí a baixa eficiência acabou trazendo esse péssimo resultado. Resultado que deixou o Palmeiras na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, 1 ponto atrás do Flamengo, que é líder com 14, e o Palmeiras vem logo em seguida com 13 pontos. Essas são as informações, se inscreva no canal, deixa seu like aí e até o próximo vídeo.